dessa vez vamos falar do filme Mulher Rei, um filme que traz não só a questão da igualdade em questão de homens e mulheres, mas também mostra as forças das guerreiras africanas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! É isso mesmo, galera. Hoje nós vamos falar do filme Mulher Rei, né? Um filme aí que traz a talentosíssima Viola Davis aí como personagem principal, podemos dizer assim. Ela representa Nanisca, que na história é uma guerreira, podemos dizer assim, uma general das Agoji. E assim, você que acha que é Agoji, o que é Agoji? Provavelmente nerdolas devem ver aí as Dora Milaje. Sim, as Dora Milaje de Pantera Negra foram inspiradas nas Agoji, né, que são guerreiras, né, africanas, que acaba sendo a força de elite de Daomé, ou também conhecido como as Amazonas de Daomé. Eu achei isso muito interessante porque, assim, traz uma vertente que eu particularmente nunca tinha visto e nunca tinha estudado a princípio sobre essa questão. E aí, quando eu vi as Agojis, o grito de guerra, a forma com que elas lutavam, na hora eu fiz uma associação, né, com a questão das Dora Milaje lá de Pantera Negra, e eu fui pesquisar na internet e realmente as Dora Milaje são inspiradas nas Agoji. No filme a gente tem aí a história, né, ela se passa ali mais ou menos no ano de 1800, onde os portugueses estão investindo no tráfico de negros, né, no tráfico negreiro. E aí acaba que os próprios, vamos dizer assim, os próprios africanos, os próprios negros estão capturando outros negros e vendendo. E aí isso vai contra alguns conceitos da própria Nanisca, e acaba que ela tenta convencer o rei a sair desse lado de vender a própria gente para começar a investir no azeite de dendê, por exemplo, que era uma ideia que eles tinham lá. Então, basicamente, a gente vê ela treinando uma nova turma de agojis, porém, ela tentando lidar ali com essa situação. Então, ela tentando convencer o rei dela a ir para uma outra vertente, né, para abandonar esse lado. E nisso, acaba que eles ainda precisam trabalhar dessa forma, e ao longo das cenas, dos atos, né, podemos dizer assim, eles vão traçando essa história, mostrando pra gente que existe ali a alternativa. Então acaba que ela mostra o quanto que ela é feroz. Eu achei sensacional a primeira cena que elas chegam lutando praticamente de igual para igual. E aí é onde que entra essa questão da igualdade entre gêneros, né? Podemos colocar assim. Porque basicamente acho que podemos colocar que a origem ali deles, né, trouxeram essa questão da igualdade, porque existe o general e existe a general, que no caso era a Nanisca, e ela tinha a mesma patente, ela tinha voz ativa, decisões que ela tomava. Então eu achei bem interessante esse aspecto, essa abordagem em si, onde que a gente vê ali esses elementos de realmente igualdade, o rei escutando. Claro que ali ainda tem aquela ideia vamos dizer assim, da monarquia, então o rei ele tinha a última palavra, podemos colocar dessa forma. Além disso, a gente vê algumas coisas relacionadas à vida de como elas seriam as garotas africanas, né? Os pais acabam pegando ali as filhas e meio que, entre aspas, vendendo para alguém. A pessoa quer casar e ele paga pela filha. Porém, a gente vê uma garota rebelde que acaba não querendo se casar e tal, bate no futuro marido dela, e aí é o limiar ali para o pai dela falar assim: não, acabou, vou te dar pro rei. E aí ele leva ela até o palácio, onde que ela se inscreve para ser uma Agoji. Porém, ela tem alguns pensamentos contrários a todos os elementos das Agojis, né? Porque, assim, basicamente é como se elas fizessem um voto ali meio que de castidade. Elas não podem ter maridos nem filhos, e elas têm que se dedicar inteiramente a servir o rei como as suas fiéis guerreiras. Então, basicamente, isso entra em um contraponto com o que
essa jovem está tentando lidar, ela está tentando conhecer, ela é contra as coisas do casamento ali, arranjado, né, forçado, mas ela também não entende o porquê que ela não pode namorar, porque os soldados, os homens, né, que têm cargos de soldados, eles podem ter esposas. Por que, que as mulheres não podem ter esposa? Isso é um ponto que eles fazem. Então, isso acaba questionando. A igualdade existe em relação a patentes, em relação a comandos, mas não em relação a tudo. Por quê que ele não tem essa relação? Né? Então a gente vê esse elemento. Por outro lado, a gente vê também a Nanisca tendo que enfrentar os dilemas do seu passado. Né? E aí ela descobre ali no decorrer do filme que aquela jovem revoltada, na verdade, é sua filha que foi dada para doação, e aí o pai dela adotou, e no final das contas ele não era o pai dela realmente e estava tentando vender ela. Então assim, eu acho que foi um plot sensacional, né? Mostra ali algumas coisas do passado da Nanisca, acaba que no passado dela ela foi violentada, e a pessoa que violentou ela foi a pessoa que era o novo general da tribo que ela tinha meio que, entre aspas, massacrado para tentar recuperar as suas amigas, os seus, vamos dizer assim, os seus conterrâneos, né, de Daomé. E aí acaba que ali mostra um pouco desse conflito das tribos, né, outras tribos de Daomé. Então, eu achei bem interessante esse aspecto quando ela começa a enfrentar o cara, mesmo parecendo que ela não vai ter chance de lutar, ela acaba mostrando que sim, é possível lutar. E aí ela acaba gerando um plano que termina com a vitória deles sobre esse grupo que basicamente era bem mais forte, tinha muito mais pessoas. Em relação a números, eles eram praticamente 3 vezes mais do que elas, mas mesmo assim elas conseguem contornar a situação e vencer. Isso que eu achei interessante. Elas vencem com inteligência, né? Onde que elas usam lá a pólvora e, no caso, os cupinzeiros, né? Elas montam falsos cupins e quando acaba tendo a faísca de pólvora, pum, explode. Então, assim, eu achei isso sensacional. O filme acaba trazendo muito desse aspecto, falando muito sobre respeito, preconceito, racismo, né? Então eu acho que isso é interessantíssimo, principalmente nesse ponto lá que basicamente os negros capturavam outros negros para vender como escravos, né? Então era algo que destoava totalmente ali vamos dizer assim, da realidade que eles queriam. Eles queriam algo a mais e eles estavam tendo essa realidade, né? Acaba que, no caso, a Nanisca, ela é intitulada Mulher Rei pelo rei dela, né? Então ele sempre poderia escolher uma mulher para ser a Mulher Rei, que seria a mulher que estaria com ele ali como se fosse o braço direito dele, não a rainha, mas como se ela fosse um rei também como ele. E aí, nisso, ela acaba meio que sendo escolhida, mas ela decide lutar para salvar as pessoas que foram capturadas no último combate. E isso acaba fazendo com que o rei não goste muito, porém, como ela traz a vitória, como ela é bem sucedida no que tange a questão dela ir lá, vencer e voltar meio que superior, ele ainda mantém ela com o título de Mulher Rei. Eu achei o filme sensacional. Eu quero saber de você o que você achou do filme. Então já deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!